Olá pessoal, esse vídeo vai ser sobre a revisão da norma de desempenho. As normas são revisadas geralmente a cada 5 anos. Né? Então em 2018 agora nós temos 5 anos da vigência da norma de desempenho. Essa é uma iniciativa, esse trabalho foi uma iniciativa da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, Senai, Secov, São Paulo e Sinduscon São Paulo. Para iniciar ou se pensar na revisão, durante esse ano foram realizados 5 workshops, tratando de desempenho térmico, desempenho lumínico, acústico, segurança contra incêndio e durabilidade. Um workshop para cada tema, onde participaram do workshop entidades de projeto, fabricantes de materiais, entidades de pesquisa, representantes de incorporadoras e construtoras. Né? Foram realizadas palestras por especialistas que trataram de cada tema e de como a gente pode, o que deve ser revisado na norma em cada tema, as melhorias que podem ser implementadas, o que deve ser revisado como um todo. Além disso, teve uma participação maciça de profissionais de todo o Brasil via Facebook da CEBIC, né? E foram enviados, antes inclusive dos workshops, para várias entidades em todo o Brasil, inclusive para a ASBEA nacional e a ASBEA de cada estado, documentos solicitando a participação nesse trabalho e sugerindo contribuições a essas instituições. Né? Contribuições no sentido de o que pode ser melhorado, o que deve ser mudado, quais os problemas que a gente tem na norma atual. Vieram contribuições de 26 contribuições ao todo, né, de vários locais do Brasil como um todo, dando informações sobre melhorias para a norma de desempenho. Vamos falar de algumas conclusões que tiveram a partir das contribuições e a partir dos workshops. Né? Esse trabalho todo que eu vou apresentar aqui vai ser o trabalho que vai dar luz ao trabalho dos comitês que vão implementar a revisão da norma. Então, primeira conclusão, muito importante. Ficou evidente uma maturidade técnica muito superior na discussão dos requisitos e sua aplicação prática em projetos, avaliação de sistemas de construção. Né? Então, comparando com 2013, com o período atual, 5 anos depois, maturidade do setor como um todo. Incluindo também a quantidade maior de profissionais, né, específicos para cada assunto, acústica, profissionais de térmica, institutos de pesquisa, laboratórios de ensaio. Né? Foram também discutidos muitos itens que precisam ser atualizados na norma e que estão defasados com outras normas vigentes, por exemplo. Se comentou da necessidade de clareza e precisão da redação em vários itens da norma. Né? A melhoria da precisão do texto para situações em que a norma gera interpretações diferentes ou que possa gerar interpretação jurídica diversa da sua real essência. Né? Isso também é um ponto importante e que tem que ficar claro na norma. E também a compatibilização de requisitos com outras normas e legislações, o caso, por exemplo, de segurança contra incêndio, onde a gente tem várias legislações no mercado e que elas não estão todas convergindo para a mesma ideia da norma de desempenho, e elas têm que ser ajustadas e regulamentadas. Alguns pontos específicos foram verificados nos workshops. Primeiro, a estrutura da norma deve ser mantida. Requisitos, critérios, métodos de ensaio, a forma como a norma foi elaborada, isso deve ser mantido. Segundo, teve várias propostas de mudança de parâmetros, né, de aumentos nos critérios quantitativos ou redução em alguns casos. Mas se verificou que não é o momento de alterar critérios quantitativos da norma. Por quê? Porque ainda não há um conhecimento definitivo sobre alguns aspectos e nem implantação uniforme no país. O Brasil é um país muito grande e se entende que algumas regiões não conseguiram, de fato, implantar a norma, incluindo a indisponibilidade de profissionais qualificados e de sistemas construtivos que atendam a norma nessas regiões. Por isso se definiu que, nesse momento, a ideia é não se fazer essas alterações. O que mais? A necessidade de atualização das normas citadas, a norma de desempenho. Então, várias normas que estão citadas lá não estão atualizadas, isso deve ser corrigido. E também se falou de uma coisa muito interessante, que são novas tipologias que existem no mercado de hoje. O mercado vem mudando muito. E um exemplo são os apartamentos tipo estúdios, né? Que era uma palavra que pouco se utilizava há alguns anos atrás, está se utilizando hoje muito no mercado. E o que acontece com o apartamento tipo estúdio? Todo apartamento acaba sendo dormitório. E os requisitos de dormitórios, principalmente na questão acústica, são muito maiores. Né? Então a ideia também é que a palavra estúdio, ou que algumas definições fiquem claras na norma, para que quem faz projeto, né, para quem define desempenho, possa ter isso esclarecido.
Vamos falar agora de cada um dos workshops e dos requisitos principais que foram pensados, as alterações principais que foram pensadas nesses requisitos. Se verificou a importância da harmonização de critérios de resistência ao fogo da norma com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Hoje, os estados do Brasil utilizam como requisitos para os seus projetos de incêndio as instruções técnicas dos corpos de bombeiros de cada estado. Eles são diversos, apesar que a maioria dos estados do Brasil estão utilizando as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Mas a ideia é que exista uma unificação em relação às instruções técnicas de todo o Brasil e das instruções técnicas com a norma de desempenho. Inclusive, ocorreu a participação do Corpo de Bombeiros de São Paulo nos workshops de segurança contra incêndio. Que mais? Em requisitos que a norma de desempenho remete para outras normas, observar que essas normas precisam de revisão. Por exemplo, a norma de saída de emergência 977, uma norma que já está em revisão no momento e que deve estar alinhada também com a norma de desempenho. Falar um pouco de desempenho térmico, né? Outro requisito que foi assunto de workshop. A norma de desempenho está fundamentada em requisitos, critérios relacionados ao desempenho térmico de fachadas e coberturas, principalmente no método simplificado da norma. O método simplificado para o sistema construtivo de vidrações e para o sistema de cobertura é importante, adequado, como avaliação do desempenho desse sistema. No entanto, se entendeu que como único critério de avaliação de uma edificação ele é insuficiente, principalmente para determinar um desempenho térmico adequado à habitação quando nós temos a utilização de vidros na fachada. Então, a sugestão é manter o método simplificado, mas que seja considerada a área envidraçada da fachada junto com a parede na sua avaliação do método simplificado. Então, essa é uma alteração que provavelmente vai ser proposta. Já em relação ao método de simulação computacional para desempenho térmico, tá, aplicado como está nos dias de hoje, também foi considerado inadequado, porque ele avalia o projeto com relação a apenas 2 dias do ano, dia típico de verão e dia típico de inverno, o que era praticado há anos atrás, quando não se dispunha de softwares de simulação como atualmente se tem hoje, onde realiza a simulação dinâmica que avalia o comportamento em relação a todos os dias de ano, compara com temperatura de referência diferentes de dias típicos. Ou seja, em vez de a gente falar de 2 dias do ano, a gente vai falar de todos os dias. É uma simulação muito mais completa e muito mais qualificada. Isso também deve ser proposto na revisão da norma. Em relação ao desempenho lumínico, tá, foi discutida a necessidade de adequar os critérios de desempenho lumínico natural a método de avaliação do projeto por simulação computacional, com definição mais precisa das condições da realização da simulação, incluindo os critérios que o software a ser usado deve atender. Está tendo uma variabilidade muito grande de simulação computacional para desempenho lumínico, dependendo do software utilizado. A imprecisão das definições atuais está levando a avaliações que se mostram distorcidas, penalizando os projetos que, em várias situações observadas no mercado, não atendem ao mínimo da norma em determinados ambientes. Né? Um outro ponto importante de desempenho lumínico também é como é que vão ser avaliados projetos, comunidades habitacionais, onde temos ambientes integrados, sala, dormitório, cozinha, os próprios estúdios, né, como nós falamos. Como é que isso vai ser avaliado na simulação? Vai ser considerado um ambiente único, ambientes separados? Isso tem que ficar mais claro na norma de desempenho. Em relação ao desempenho lumínico artificial, foi discutido a real necessidade do requisito para áreas privativas, visto que a maioria dos empreendimentos não é entregue como luminárias nessas áreas. Então, isso também é um outro ponto que vai ser levantado. Em relação ao desempenho acústico, que normalmente é o que mais assusta incorporadores, projetistas, e onde o usuário está mais preocupado nos dias de hoje, foi um consenso que não há uma necessidade grande de mudança, a não ser a necessidade de melhoria da classificação de ruído, para a vedação de vertical externa, para efeito de determinar a isolação sonora de fachadas de dormitórios. Dada a imprecisão atual e a necessidade de métodos simplificados que permitam o próprio construtor ou projetista fazer essa classificação. Hoje em dia, os incorporadores e projetistas têm uma grande dificuldade de classificar seus empreendimentos, o terreno e seus empreendimentos, em relação à classe de ruído, o que torna isso difícil, inclusive na análise e na definição dos sistemas para o projeto. O que está se imaginando é se utilizar o material da proacústica de classe de ruído como referência para atendimento e para que seja colocado isso como requisito dentro da norma de desempenho.
Bem, esses foram os aspectos principais que foram levantados nesses workshops e que vai ser levado isso para a comissão de estudos da norma. Já foi montado um comitê, então hoje nós temos um coordenador da comissão de estudos, que é o engenheiro Fábio Vilas Boas, que foi o responsável por finalizar na coordenação a norma de desempenho de 2013, e foram definidos 7 grupos de trabalho. Um grupo de desempenho estrutural, um grupo de segurança contra incêndio, um grupo de desempenho térmico, um de desempenho lumínico, desempenho acústico, um de estanqueidade e um de durabilidade e manutenibilidade. Cada grupo vai ter um relator, um líder do grupo, um coordenador de cada grupo, e vão ter consultores para tema de segurança, habitabilidade e sustentabilidade que vão ajudar, auxiliar a participação desses grupos. Né? Esses comitês devem trabalhar pelo menos até agosto de 2019 em cada grupo para se buscar a revisão da norma. A participação é aberta a público, na verdade, né? Já foram feitas as inscrições, a procura foi muito grande. As reuniões desses grupos vão ser realizadas em São Paulo, mas a procura é grande e se imagina que com esse trabalho se possa buscar a melhoria e o aperfeiçoamento da norma de desempenho no mercado como um todo. A ideia é qualificar o mercado da construção civil. Muito obrigado.